Sejam muito bem-vindos à aula onde você vai dar um passo importante em direção à tonalização perfeita. O primeiro passo importantíssimo na hora de fazer uma tonalização, talvez o passo mais importante de todos, é identificar o fundo de clareamento que você vai tonalizar. Não adianta nada você pensar que basta você colocar o tonalizante no cabelo da cliente, a cor que ela deseja, sendo que você errou a cor do fundo de clareamento, errou a cor real, né? Que aquele fundo de clareamento deveria estar. Então, a primeira fase da tonalização perfeita é identificar o fundo de clareamento ideal. Como identificar o fundo de clareamento ideal? E aí eu quero que você preste atenção, porque a gente vai trazer algo bem teórico aqui para que você mergulhe nesse universo junto comigo. Primeiro passo, você precisa entender que você precisa olhar a cor como um número. Toda cor que você enxerga no fundo de clareamento, ela é representada por um número ou por dois números. Mas antes dos números que representam a cor, existe um número que representa a altura de tom. E aí a gente vai falar sobre os 4 fundos de clareamentos mais usados hoje em dia, que é o fundo de clareamento 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos tirar o 5 da jogada, porque o 5 não é muito utilizado, e vamos tirar o 10 da jogada, porque o fundo 10, ele não deve ser utilizado. O fundo 10 é o ápice da resistência, é o último estágio da descoloração. Sabendo disso, o último estágio da descoloração significa um cabelo que não tem praticamente nenhum tipo de estrutura a mais para ter resistência. Então o fundo 10 de clareamento, ele pode ser tranquilamente substituído pelo fundo 9. Então você não precisa mais abrir o fundo 10 de clareamento. Débora, mesmo a cliente que quer um platinado acinzentado? Sim, mesmo a cliente que quer um platinado acinzentado. Você não precisa mais chegar no extremo de uma descoloração, sendo que o fundo 9, ele só compõe amarelo, o pigmento mais fácil de ser administrado, de ser coberto, de ser neutralizado. Então o fundo 10 a gente não usa. O fundo 5, ele só é utilizado com bases na altura de 4 para baixo. Então é uma base naturalmente difícil de ser encontrada, a não ser mesmo entre os japoneses, né? Entre os índios, não indianos, os índios, onde são cabelos mais grossos, cabelos que têm mais pigmento escuro, cabelos que descem para uma altura de tom mais baixa, fundo 3, 4. Então, o fundo 5 de clareamento a gente não utiliza. Fundo 6, fundo 7, fundo 8 e fundo 9. Mas quando a gente descolore, a gente não enxerga um número, a gente enxerga uma cor. E essa cor, para ser neutralizada por um tonalizante, para ser esfriada por um tonalizante, eu preciso identificar qual é a cor que ela representa para identificar qual é a cor que eu utilizo para combater ou acrescentar o tom. Então, vamos colocar aqui. Fundo de clareamento, fundo de clareamento, fundo de clareamento, fundo de clareamento, fundo de clareamento. Lembrando que são 4 os fundos de clareamento mais utilizados. Fundo de clareamento 6, ele é representado pelo ponto 64. O fundo 7 pelo 4, o fundo 8 pelo 43 e o fundo 9 pelo 3. Então esses são os fundos de clareamento. Esse número antes do ponto é a altura de tom. E o número após o ponto é o reflexo, a cor que revela este fundo de clareamento, o tom revelado. É a cor existente neste fundo, a cor predominante. Então, aqui eu tenho 2 tons, 2 reflexos. Porém, a altura de tom é 6 e o reflexo predominante, a cor representada é o 64. Que aqui a gente vai colocar em preto qual é a cor que o 6 e o 4 representam. O 6, lá na estrela de Oswald, representa o vermelho e o 4 representa o alaranjado.
Então aqui o 6,64 representa vermelho alaranjado. O 4 representa alaranjado. O 43 representa alaranjado amarelo, tá? Porque o ponto T3 ele representa amarelo. O ponto 4 alaranjado. Alguns fundos eu tinha essa dificuldade lá no comecinho. Como é que um cabelo representa 43? A metade da mecha abre laranja e a outra metade abre amarelo? É isso? Não, não é isso. Representa que quando a gente enxerga um amarelo mais quente, um amarelo mais alaranjado, mas não é laranja, mas também não é amarelo, ele representa alaranjado amarelado. Então, o cabelo que a gente enxerga muito quente, ele não é amarelo. Ele tem uma cor muito vibrante. É um amarelo ovo. Esse cabelo, ele se chama 43. Laranja amarelado. Então, ele é o fundo 8. O 8 é o intermediário entre o laranja predominante e o amarelo predominante. Ele é o que joga no centro, né? No meio da divisão. Então, todo tipo de cabelo que carrega um percentual mais aceso, que é o fundo 8, ele tem dois pigmentos. O pigmento predominante é aquele que eu mais enxergo, que eu mais identifico. E aí você vai ouvir muitos cabeleireiros falando: ah, é fácil de identificar o fundo de clareamento. Então eu vou te falar, não é fácil identificar o fundo de clareamento. Não, não é. Não é simples identificar o fundo de clareamento. Não, não é assim. Porque senão todo mundo acertaria. Mas o que vai te fazer acertar são as tentativas e a observação que você vai dar em relação à descoloração que você está fazendo. O ideal é você pegar várias mechinhas de um cabelo cortado, descolorir e ir observando. Descolore uma mechinha bem vermelha, descolore a segunda mechinha um pouquinho mais claro do que o vermelho, a próxima mechinha laranja, a próxima mechinha eu quero abrir um pouquinho mais, mas não tão claro, amarelo alaranjado, próxima mechinha quero bem amarelinho, e a próxima mecha você descolore lá no fundo 10, né, que é onde está rasgando o cabelo. Mas com esse tipo de comportamento, você vai começar a identificar os fundos de clareamento. Você vai conseguir observar a diferença de um para outro. Óbvio, um cabelo com contraste alto, igual o meu cabelo é bem escuro, então qualquer mecha vai aparecer no meu fio de cabelo, porque ele é preto. Um cabelo preto, uma mecha vermelha dá contraste, uma mecha laranja dá contraste, uma mecha amarela dá contraste. Mas um cabelo loiro, um cabelo na altura de um 7, loiro escuro, na altura de um 8, loiro médio, o que vai acontecer? Ele não tem contraste. Então, ele não vai revelar um pigmento quente com facilidade. Eu não vou enxergar a cor se transformando com facilidade. Isso tudo parece uma confusão danada e tem gente que tem medo de começar por causa disso. Mas, se você não tentar, você tem 100% de chances de não conseguir. Mas se você tentar, você tem 50% de chances de acertar. Faz sentido para você? Se você arrisca fazer alguma coisa, você tem 50% de chances de dar errado, mas você ignora os 50% de chances de dar certo. Se você não arriscar e se você não tentar fazer, você já deu 100% errado. Então arrisque, tente, observe. Ai, abriu pouco, então vai lá e descolora de novo. Abriu muito, calma. Pré-pigmenta esse cabelo, devolve o pigmento. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Aqui eu só quero te mostrar que, nesta aula, o fundo de clareamento é o seu maior aliado em um processo de tonalização. É o seu maior aliado. Se você não identificar isto aqui, esquece, porque nenhum tonalizante vai te salvar. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações e fazer parte da maior movimento de cabeleireiros que a gente está criando aqui no YouTube para poder fazer você, cabeleireiro, destravar mesmo, né? Ter resultados incríveis e se arriscar mais. E óbvio que se você se arrisca, você tem grandes chances de ser um sucesso. Até a próxima aula!